aqueles também que estão se preparando para a vinha, Deus que possa abençoar. Está uma surpresa no lugar dessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tome-se assento, amados. Como diz nosso pastor Toninho aí, vamos avançar para a vitória, né, nessa guerra, né, do conhecimento. A gente vai entrar numa disciplina nova, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. A gente vai entrar em Cristologia. Conversava com o Diácono Denilson no caminho. Eu ainda acho que esse deveria ser, claro, o IBAD nos fornece a grade, a gente segue a grade do IBAD, mas Cristologia, a essência de Cristo, entender quem Ele é, deveria ser um dos primeiros livros que a gente fala-se tanto de Cristo, né, do Cristo em si. Então, mas aprove a Deus que a gente está aí no 14º livro já, aprendendo sobre Ele. Né, José foi no 14º, então na metade, José, na metade. Tá? Falta só, né, da metade para trás, né, porque o que já foi a gente já aprendeu. Vamos lá, amados? Cristologia, quem tem o seu livro aí, abra, por gentileza, o seu livro na página 17. Eu vou pular aqui a introdução do livro e vou fazer uma introdução própria aqui para a gente ganhar tempo, tá, gente? Bom, Cristologia. A gente está estudando acerca de... Olha, só para você entender, não dá para estudar a Cristo. Você não estuda, você não pega Cristo e estuda Ele. Estudamos sobre Ele, né? A sua essência, o Cristo como Cristo, né? O ungido, Jesus como filho do homem, de Maria, de José e assim por diante. Então a gente vai estudar algumas características aí da sua natureza, quem Cristo era como Filho de Deus, ungido, como Ele agiu na sua pessoalidade com a igreja, com as pessoas em volta, né? No seu momento divino, a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Então, isso é Cristologia. Cristos, né? Ungido, logia, logos, palavra, estudo, a gente já está identificado aí concernente a isso, tá, gente? A gente está na unidade 1, a natureza de Cristo. Capítulo 1 aí, o lugar da Cristologia na teologia cristã. Vou falar algo sobre isso, tá? O lugar da Cristologia na teologia cristã. E a pergunta mais dita, ou mais falada, mais... digamos assim, questionada por esse período é quem é Cristo. E me perguntaram várias vezes essa semana, né? Toda vez que a gente entra na rede social tem uma pergunta lá, quem é Cristo? Isso mexeu muito comigo durante essa semana, eu conversava ali com o Denilson acerca disso. Posso comentar algo? Por favor, José. Então, até uma coisa no carro, que já começou a história quem é Jesus. Quem é Jesus? Só que passei essa semana, toda vez na minha cabeça, quem é Jesus? Meu Deus! E eu estou me aprofundando nisso, porque que ótimo! E eu estou mandando para meus amigos, a vez do nada fala, mas quem é Jesus? E cada pessoa tem me respondido de uma forma diferente. Isso é legal, a pessoalidade de Cristo na vida de cada um. Pois bem, vamos entrar nessa questão. Eu vou mudar meu instrumento aqui. Pastor, quando Maria recebeu a visita do anjo, sim, que o anjo falou para ela no cabelo, falou: você dará a luz ao menino. Ele não chamava Jesus, é que significa Jesus ou Salvador. Não, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ungido. Mas ungido, aí, mas não é na lei, né? O Salvador, Jesus? Na verdade a palavra é Yeshua HaMashiach, né? Jesus Cristo, ou Cristo ungido, Jesus ungido. É algo dessa natureza. Tá? As profecias que vinham antes chamavam de Emanuel. Cristo é o ungido, isso? Cristo quer dizer ungido, né? Cristo vem de ungir, tá? Christos, na verdade, no grego vem de ungido. A tradução hebraica é Mashiach. Toda vez que você vê Mashiach, é o artigo. Por exemplo, Hamashiach, o Messias, como é que fala? Quando
vem o Ha na frente, está indicando o artigo, quem ele é. Ha Machia, o Messias, tá? Ou ungido, né? Machia é ungido. E aí, estudo é logos, palavras que a gente vai se entendendo, tá? Antes da gente entrar aqui propriamente na pergunta quem é Cristo, eu vou dividir algumas questões teológicas com vocês acerca disso, tá? A visão de cristologia muda de algumas visões teológicas. Por exemplo, se a pessoa é unicista, se a crença é unicista, ou crê em um só Deus e não crê na Trindade, a visão de Cristo muda. Mas se ela é trinitarista, ou seja, crê num Deus triuno, né, um só Deus, unido em três, digamos assim, personalidade, a gente vai falar um pouco sobre isso. Personalidade é raso falar até, mas um só Deus dividido em três atributos, né, um Deus dividido em três atributos, a gente consegue entender aí melhor a visão de quem é Cristo, tá? Mas a gente vai estar seguindo aí essa vertente mais para frente, tá? Tipologia associada a Jesus Cristo, né? O que a teologia atribui a Cristo, né? Expiação, seus milagres e ensinamentos e o seu retorno, tá? Antigamente, amados, a cristologia era unida em dois estudos. Era a cristologia, que fala da sua essência, de quem ele era, da sua propriedade, e junto com a cristologia tinha um estudo chamado soterologia, que é o estudo da salvação. Ou seja, cristologia falando propriamente de quem Cristo era, e soterologia falando da sua missão, salvação. Então falava-se da sua essência e também da sua missão. Aí o tempo passou, decidiram dividir esse estudo. Cristologia em um estudo e soterologia em outro. Sotero quer dizer salvação. Quer ver quem nasce em Salvador, como é que é o nome? Soteropolitano, não é isso? Salvador, e quem nasce lá é sotero. Soterologia, sotero vem de salvação, vem de Salvador, vem de salvação. Então soterologia estuda a salvação. Antigamente era junto, mas decidiram separar, e eu acho interessante isso porque a gente consegue dividir. Na Bíblia é uma essência só, né? A Brit Hadashah, a Nova Aliança, vem falando de Cristo aí desde Matatiao, de Mateus, desde o início, vem falando de Cristo, a sua pessoalidade, e até Apocalipse, no Evangelho de João aí, ele aparece com sua igreja, então é tudo junto. Mas no estudo escatológico, teológico, a gente divide escatologia em uma parte, soterologia, salvação em outra, eclesiologia, estudo da igreja também dividido, e isso dá, todo esse compêndio de livros e estudos nos dá um prisma raso, claro, né? Mas um prisma de quem é verdadeiramente Cristo, tá? Agora vamos entrar no conceito propriamente dito da pergunta: quem é Cristo? O que Cristo representa para cada um? Logo eu preciso entender, digamos assim, a propriedade de Cristo na sua essência. Cristo era homem ou filho de Deus? Ou as duas naturezas unidas em uma? Quem propriamente dito era Cristo? Quando eu faço a pergunta quem era Cristo, a própria pergunta já me traz a resposta, que Cristo quer dizer ungido. Então quando eu falo quem era Cristo, eu entendo que ele era o ungido. Então todos os milagres, prodígios e maravilhas que Cristo fez, ele fez como ungido. Ele mesmo disse, quando entrou no templo e abriu-se o livro de Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor estava sobre mim porque ele me ungiu. Então Cristo, ele opera milagres, maravilhas e prodígios porque ele é o ungido. Cristo é ungido. Quem que era Jesus? Jesus na natureza as duas, lembra que eu falei? São duas naturezas unidas em uma. Jesus já era uma outra pessoa. Falando assim fica confuso, é claro. Eu vou explicar aqui uma visão teológica que é conhecida em nosso meio. Mas quando fala assim, Jesus é um, Cristo é outro, não, é a mesma pessoa, mas cada um com sua propriedade. Eu vou dar um exemplo clássico. Jesus, o homem, Jesus homem,
deitado no barco, cansado, dormindo. Quem dorme numa tempestade? Só alguém muito cansado. Jesus deitado no barco, dormindo, era Jesus. Mas quando ele é acordado e se levanta e acalma a tempestade, ele é Cristo. Aleluia. Essa é a diferença. Você consegue entender? Jesus, quando chega na beira do caminho e tem fome, como homem, ele é Jesus. Mas quando ele busca o alimento e não acha, e ele lança uma palavra contra a figueira e ela seca, esse é o Cristo. Consegue entender essa divisão? Dá para se entender? Jesus, quando chega na porta, se eu ficar falando aqui, a gente vai pregar, né? Chega na porta do sepulcro e chora ao ver Lázaro lá dentro, esse é Jesus. Mas quando ele proclama, chamando para fora, ele vem, ele é Cristo. Consegue entender essa divisão, essa unidade mais dividida? É simples essa pergunta: quem é Cristo? Pois bem, Cristo é ungido. Quem era Jesus? Quem era Jesus? O Verbo que se fez carne. Esse era Jesus, que habitou entre nós. A humanidade nunca ia compreender, ou ainda não compreende mesmo, com todos os exemplos e significativa que Jesus deu. A humanidade não alcança verdadeiramente quem era Cristo. Mas foi preciso que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós, para que a gente entenda. Olha que interessante, como diz Agostinho, abre aspas, o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que os filhos, o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que os homens se tornassem filho de Deus. Fecha aspas. Essa é a forma mais simples e singela de se explicar quem era Deus no Verbo. Então, o nome Jesus é porque ele desceu. Jesus é o nome Yeshua, Jesus. Era um nome, isso, era um nome, não era muito incomum, gente. Não era muito incomum. Jesus, Yeshua. O próprio Josué, a tradução de Josué é Yeshua. Tem mais ou menos o significativo. Agora, Christus já era interino, é dele, propriamente, veio dele. Então Jesus, homem cansado, com fome, nervoso, irritado, homem. Cristo ungido, o que chama Lázaro para fora, o que acalma a tempestade, o que anda sobre as águas, esse é o Cristo. Dá para se entender? Nós podemos dizer assim, Jesus sentimentos humanos, isso? Sim, e é uma linha tênua quando a gente atribui sentimentos humanos a Jesus. Porque sim, ele dividiu, ele compartilhou conosco os mesmos sentimentos. Oi? Sim, teve fome, teve sono, ele se irritou, ele chorou. Jesus dividiu o mesmo sentimento. Agora, eu quero dividir isso com vocês. Só teve um sentimento que Cristo não dividiu com a humanidade, que é o desejo. E isso é muito interessante, porque falar de Cristo e não tocar nesse assunto, falar de Jesus, na verdade, não tocar nesse assunto, é complicado. Há quem diga que se ele, e não peque, viu gente, não cria heresia. Há quem diga que ele teve com Maria Madalena, cada um tem uma visão, mas não peque. Cristo, ele não tinha, como é que é o nome disso? Desejo carnal, a libido, não é isso que fala? Ele não tinha isso, até porque ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para isso. Não é o apóstolo Paulo, ele fala algo, a gente vai estudar sobre as cartas de Paulo mais à frente, mas ele fala isso, quisera que todos fossem que nem eu, eunuco, ou seja, se fez eunuco, ele cortou o desejo sexual. Gente, é um dom de incontinência, está na Bíblia, tá gente? Existem eunucos naturais, aqueles que se fizeram eunuco, diz a Bíblia, e como eu que decidi, optei por ser eunuco, ou seja, não estou atrás disso. Jesus tinha mais ou menos esse... gente, é química isso, e aí a gente pode entrar nisso, eu não sou especialista a falar disso, mas existem várias formas, através do hipotálamo, e aí o homem tem como aí, vai reduzindo até que some o libido, o desejo sexual e assim por diante. Não vamos entrar nesse detalhe, mas Cristo, ele mesmo sendo homem e tendo os mesmos sentimentos humanos,
Esse sentimento ele não teve, porque mesmo sendo homem, ele se manteve santo, e é impossível, me perdoe isso aqui, é impossível ter desejo e não andar no campo da lascívia, não tem como. Uma hora ou outra, o santo dá uma pisadinha lá se ele tem desejo. Então, a única forma de não andar por esse campo da lascívia, que é um campo pecaminoso, é não tê-lo. Então, Cristo optou por não tê-lo. Amém? Dá para se entender, então, quem é Cristo de fato? Deu para ter uma visão de quem é Cristo? A pergunta foi contínua essa semana, não é? Abriu o leque, o irmão não se conteve e mandou mensagem: pastor, eu estou aqui e eu já perguntei para um monte de gente e ninguém me respondeu. Quem verdadeiro é Cristo? Eu falei: peraí, primeiro você precisa sim fazer essa pergunta: quem é Cristo para você? E aí depois você vai expandir, de modo universal. Então Cristo é esse. Cristo é o ungido. Esse é o Cristo, tá? Jesus. Como se fosse a parte divina de Jesus. Exatamente. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser Deus, ou seja, abriu mão. Ele, digamos assim, disse: não, eu tenho condição, mas eu não quero. Essa parte é Jesus, e a parte que ele operava milagres, maravilhas e prodígios era o ungido. Esse era o Cristo. Amém ou não amém? Deu para se entender? Bom, eu vou falar rapidamente aqui. Os evangelhos, eles, desde o início, como eu disse, a nova aliança, a Bíblia Hadashah, desde o início vem falando de Cristo, vem trazendo a visão de Cristo, meu Deus, eu vou usar um termo bastante conhecido entre o meio teológico. Como que a gente explica a divindade de Cristo? Por exemplo, se eu for falar que Jesus Cristo é o próprio Deus, e se Deus é Jesus Cristo e o Espírito Santo é o próprio Deus, como que eu explico isso? Por exemplo, me perguntaram essa semana: pastor, e me perguntaram, o irmão, acho que não, ele nem está aqui hoje no curso, mas ele perguntou: pastor, eu estava lendo o livro, e o livro fala que Jesus Cristo era o próprio Deus. O próprio João vem trazendo essa visão logo no início do seu livro, não é? No princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo e habitou entre nós. Pois bem, está lá em João, e ele me perguntou exatamente isso: pastor, se Jesus era Deus, e Deus digamos assim, é maior, é o eterno, por que Jesus morreu? E ele vai trazendo umas questões interessantes acerca disso. E olha que interessante, existe uma visão antropofórmica. O nome é estranho, mas é simples de entender. Visão antropofórmica. Antropo quer dizer homem. Antropo vem do homem, tá? Antropo, homem. Fórmica são formas. O homem, ele tenta dar forma para as coisas, porque não dá para se entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quem é maior? Deus ou o céu? Deus. Mas Deus não habita no céu? Que o céu está em Deus. Ah, legal. Se Deus é maior que o céu, como é que ele pode habitar? Quem que é maior, essa sala ou você? A sala. Então, como você pode ser maior que a sala e habitar na sala? Isso é legal. Deus é Deus, mas só falar isso não resume. Olhar para alguém e falar Deus é Deus não resume. A pessoa fala: tá, Deus é Deus, mas e aí? E aí? Qual que é a visão de Deus? Quando a gente fala assim, quando a Bíblia fala assim que Salmos fala, se não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, que a terra é o estrado dos pés dele, não é isso? Não é isso, pastor? Exato, obrigado, pastor. A Bíblia diz que a terra, então a gente entende que Deus tem pé. Qual que é o número do sapato de Deus? Você consegue entender essa visão quando a gente começa a entrar nesse assunto? Fala que
Todo o universo está nas mãos de Deus. Qual é o tamanho da mão? Deus tem mão, porque a visão antropofórmica do homem é um homem sentado no trono, do outro lado tem Jesus e o outro trono está vazio, porque o Espírito Santo está aqui. Então, um lado é Jesus e o outro lado é no meio Deus, um trono com Deus, Jesus de um lado, o Espírito Santo do outro, mas não é assim, gente, essa é uma visão humana. É uma forma da gente entender. Eu prefiro ficar com João, não é isso? Coisa que os olhos não viu, né? Que nem subiu à mente, coisa que a gente não consegue dimensurar. Mas tudo que a gente tira de Deus, né? E quando a gente liga Deus em Jesus, que Jesus é Deus, o Pai é o Filho, o Filho é o Pai, quando a gente faz essa ligação, toda a visão nossa é essa. É o homem antropo tentando dar forma, antropofórmica, tentando dar forma a algo que é imensurável, não é? É uma forma, não tem como a gente identificar isso, não tem como a gente ter essa visão de como é Deus. O primeiro livro, né, é Gênesis, né? Ele vem trazendo algo interessante. A Bereshit, né? Ela vem falando exatamente isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Um diz do abismo, cada um tem uma visão. Mas olha que interessante, a visão correta, a tradução correta de Espírito de Deus é uma névoa, sopro, ruach, um sopro pairando. Imagina você descendo pro, eu não sei, litoral, é assim, litoral, ou você subindo para Campos do Jordão, aqui essa região nossa é assim, e tá um frio, não tem aquele nevoeiro cobrindo toda a serra que você não consegue enxergar. Imagina todo esse nevoeiro cobrindo a terra. É o Espírito de Deus, é Deus, a essência de Deus. A gente dá forma. Deus tem pé, Deus tem os olhos de Deus, a mão, até Deus tem até cabelo, né? Na visão bíblica, Deus tem até cabelo, mas isso é uma visão humana. É uma visão, é o ser humano tentando dar forma para Deus. Então, quando eu falo que Cristo é o próprio Deus e por que ele morre, né? Me fizeram uma pergunta, eu acho que o irmão está assistindo a gente, da nossa igreja, lá fora. Em Barretos, olha que interessante, a gente está atingindo lá. O irmão fez uma videochamada e perguntou: pastor, a gente está aqui conversando e a gente quer saber quando Jesus ressuscitou. Peraí, então se Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo, então era matéria. Mas quando a matéria ressuscitou e ele subiu para o céu, agora era espiritual, subiu como um fantasma, né? É um fantasminha que ponhava a mão e passava para o outro lado, ou não, subiu em carne? E essa era a pergunta. Pois bem, se Cristo não viesse em carne, se ele não trouxesse o exemplo humano, a gente nunca ia entender, a gente nunca ia conseguir alcançar. Se ele não aparecesse como homem, se os meios naturais, e existe até uma questão cultural, se ele não nascesse de uma mulher, se ele não estudasse, se ele não passasse pelo crivo, todo o ritual, a gente até falou sobre isso em algumas aulas passadas, disciplina passada, se ele não passasse pelo crivo, ele não seria aceito. E agora, se a forma fosse diferente, né, seria um pouco mais complicado, né? Deus daria o seu jeito, sim, Deus é Deus, mas a forma, né, de contato que Deus escolheu e foi, né, coerente é que o filho dele viesse, a essência dele, vamos melhorar assim, a essência dele viesse como homem, para que a gente entendesse. E aí a gente cria as formas humanas aí para explicar, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Parece que entenderam tudo, né? O processo pelo qual as doutrinas foram formadas. A cristologia, ela traz referências, vertentes para várias doutrinas. Por exemplo, é através da cristologia que se fala a soterologia, que a gente aprendeu aqui, sotero, que é salvação. É através da cristologia se fala aí sobre... como posso dizer, cristologia, bibliologia, cristologia, eclesiologia, que é o estudo da igreja, salvação e a própria igreja. Então é através de cristologia que se cria essas vertentes de estudo. Como eu disse, a Bíblia é tudo numa essência só, né? A nova aliança aí, Bíblia da Chave, vem trazendo de
de Mateus a Apocalipse, mas no estudo teológico a gente é dividido aí em doutrinas, tá bom? Em disciplinas. A cristologia, né, entre as doutrinas, eu já falei um pouco sobre isso aqui, né? Por que é importante? Porque fala da sua essência, fala do seu início. Toda a doutrina cristã, né? O que quer dizer a palavra cristã, gente? Você é um cristão. O que quer dizer cristão, por exemplo? Cristão, ela está no aumentativo, né? Mas a tradução é no diminutivo, é pequenos cristos, ou imagem e semelhança de Cristo. Cristão. Então toda a teologia cristã, ela é tirada de cristologia. Interessante que até uma parte da teologia sistemática, a gente aprendeu algumas disciplinas passadas, também tem cristologia. A gente falou sobre soteriologia, falando sobre a trindade, lembra? Vem de cristologia, é uma vertente. Então as doutrinas, algumas doutrinas, e a grande maioria delas é tirada daí. Amém ou não amém? Vamos adiantar aqui. Bom, a cristologia, ela é o ponto central, ela está no centro, como eu disse, de todos os estudos aí, tá? Qual que é o seu lugar central? Tá vendo aí, gente, ó? Tá dando para ver em vermelho aí? Então quer dizer que é importante, né? Qual que é o tema central da cristologia? O tema central da cristologia é o próprio Cristo. O próprio Cristo é o tema central da cristologia, né? E a gente, deixa eu voltar aqui. Eles usam para separar a religião de seita, Cristo, né? Se o Cristo é o centro, é religião. Se o Cristo não é centro, é seita, né? Então, existe algumas religiões, né? Lembrando bem o que é religião. A palavra religião é religar-se com Deus. Religião é religar-se com Deus. Pois bem, algumas religiões também creem em Cristo, mas em partes não creem em Cristo como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Creem em Cristo. Alguns judeus até creem que Cristo é o Messias, né? Não o Messias Salvador em si, mas creem que ele é alguém, foi alguém imponente, importante, mas não crê que Cristo é o Salvador. Algumas religiões até creem em Cristo, mas não tem Ele como centro da tua crença. Essa é a diferença. Você pode ir em alguns lugares aí, e eu gosto de falar isso aqui, toda a reverência, toda a cultura é voltada a Cristo, mas não Cristo como Salvador. Cristo como alguém importante, um santo da época, mas não como o próprio Filho de Deus. Acho que eu já até citei isso aqui um tempo atrás. Eu até apresentei aqui num trabalho de jovem da foto. Estava eu passando numa rua aí, não vou nem falar onde que é, porque senão vamos descobrir, né? Hoje em dia a gente está ao vivo na rede social. Estava passando numa rua e vi uma placa lá: está terminantemente proibido. Entenda bem isso aqui: bermuda, vestido curto, calça leg, camisa regata e celulares no interior do templo. E eu tirei até foto, que eu achei interessante aquilo. Só que embaixo estava escrito assim, ó: casa do pai fulano de tal. Era um centro de macumba. Lá não podia quase nada do que muitas das vezes estão em algumas, aqui não, mas em algumas igrejas por aí. Você consegue entender? Existe até uma reverência acerca do que estão fazendo, mas muitas das vezes no centro dessa reverência não é Cristo. E é isso que difere. Alguém falou uma coisa, gente? Deu para notar o que é importante aí? Então, bom, a divindade de Cristo. Eu falei um pouco sobre aqui, a gente falar sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Há uma grande dificuldade em se entender a Trindade. E a gente até já aprendeu sobre isso em algumas aulas passadas. Eu acho que talvez vou tentar ser raso aqui, porque senão a gente perde algum tempo, mas a gente já aprendeu acerca da Trindade. Pois bem, como que eu resumo uma pessoa que são três? Como se resume algo que é três? Como eu consigo trazer? Eu não estou falando de tripla personalidade, gente. Estou falando de distinção, pessoas distintas. Como Deus é o Filho,
e Deus também é o Espírito Santo. Como que eu consigo dimensurar isso? O José deu uma dica aí, né? Lançou aí uma figura interessante, é legal essa figura. O José lançou aí, e como eu consigo dimensurar isso, né? Como eu consigo trazer essa visão de que Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo? Como eu consigo dimensurar isso? Né? Vamos passar adiante aqui, ó. Figura que o José lançou lá. Eu achei interessante. Sabe quando foi criado isso, gente? Foi muito tempo atrás. E é uma das formas mais simples e objetiva de se explicar a Trindade. Parece um desenho complexo, mas se você prestar bem atenção, não é. Não é. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deus é o Pai. Todo mundo sabe disso, sim ou não? Então não é uma quarta pessoa. Não existe Deus e o Pai. Deus é o Pai. Ele é o centro. Deus é o Pai. Então, o Pai também é o Filho. Deus também é o Filho. Tá? Perdão, o Pai não é o Filho. Deus é o Filho. E Deus é o Espírito Santo. Pastor, mas como assim? Falando assim é simples. Mas vamos explicar como se divide isso. Vamos falar de Deus. Eu uso sempre o exemplo de salvação, porque é o nosso tema central. Se cristologia é o tema central de toda a teologia, a soteriologia, a salvação, é o tema central do crente. O crente estuda, ele busca, ele trabalha o cristão, na verdade, né? Ele faz tudo isso em prol da salvação, da sotero, da salvação. Vamos entender as propriedades de Deus, as propriedades do Espírito Santo e as propriedades de Cristo exatamente na salvação. Eu até já falei isso aqui várias vezes, mas vamos falar. Deus é o detentor da minha salvação. A minha salvação está nas mãos de Deus. Jesus é aquele que conquistou a salvação. Ele veio buscar a salvação. Outrora não estava na mão de Deus e na mão do diabo. Jesus veio, pagou o preço, ele conquistou. Hoje ele é o dono, né? Ele entregou ao Pai o dono da cédula que nos dá a salvação. Então, Deus é o dono da salvação. Jesus, ele conquistou a salvação. A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a porta, ele é o noivo. A Bíblia dá tipologia para ele, várias tipologias aí acerca de Cristo. Pois bem, Deus, dono da salvação, Cristo é o caminho por onde nós entramos pela salvação, e o Espírito Santo é as placas, o consolador, o remidor, aquele que nos dá condição de entrar por o caminho e se manter nele. Cada um com sua propriedade. Deus, dono da eternidade. Cristo é aquele que nos leva à eternidade. O Espírito Santo é o que nos mantém nesse caminho que é Cristo. Dá para se entender? Mas todos eles se resumem em uma só pessoa. Pessoa, quando a gente diz pessoa, é para nosso entendimento, né? Antropofórmica, pessoa para o nosso entendimento. Mas se resume em um só ser, melhor dizendo. Em Deus. É uma forma. No princípio João descreve melhor isso, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Como que a gente entende que Deus são mais, né? Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Deus é plural. Hashem é o nome. Hashem é o nome. Esse é meu nome. Hashem vem de plural. Esse é meu nome. E aí o que acontece? Quando fala assim, Deus é o Filho, mas espera aí, Deus é o Filho, e Deus também é o Espírito Santo, mas o Filho não é o Espírito Santo, mas emana do mesmo Deus? Sim, porque aí vem atributos. Aí a gente já falou sobre isso, não é? Atributos. Qual que é o atributo de Deus? Eternidade. Ele é o Pai da eternidade, não é? Detentor da salvação. Qual é o atributo de Jesus Cristo? O Salvador, aquele que veio buscar. E o atributo do Espírito Santo? Consolador. O próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas que se fosse o mesmo eu vou, mas eu estou voltando. Vou só mudar de forma. Não. Eu tenho uma dúvida sobre uma coisa. Por favor.
advogado e quando Jesus voltar, sim, que vai ser nosso juiz. Sim. Aí, esse dia mudou totalmente o meu conceito de pensar assim, porque na escola dominical o pastor mostrou pra gente que não, que Jesus, ele é o nosso advogado, vai ser nosso advogado também no dia do juízo final. Assim, ele não vai mudar. Não vai mudar? Então. Saber que questão eu não entendi muito. Não entendeu, né? Não. Então vamos lá. É simples entender. Em toda a história bíblica, se eu for citar aqui versículos, a gente vai ficar a noite inteira falando de versículos. Mostra que Cristo é o nosso advogado, sim, mas no dia ele vai ser o nosso juiz. Isso é imutável. Ele é o juiz. Hoje é interessante, hoje você conta tudo o que você fez para o teu advogado, não é isso? Você tem que contar os seus pecados, você tem que se revelar ao advogado para ele te defender. Mas no dia do julgamento, o teu advogado vira o juiz, ele já sabe. Isso é legal. Mas com base em que nisso? Gente, se não me engano, me ajuda aí quem tem Bíblia, acho que se não for 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Eu vou dar só esse versículo, senão a gente vai ficar a noite inteira lendo o versículo aqui. Eu passei por mão, se não me engano, 17 versículos falando disso. Eu fui questionado acerca disso. Então, eu fiquei vendo, eu preguei isso. Então, eu passei por mão 17 versículos acerca disso, porque o irmão me questionou. Me ensinaram que Jesus é o advogado e no último dia ele vai ser o advogado. Então, pera lá, vamos ver o que a Bíblia diz, porque o que eu acho é interessante, mas o que a Bíblia diz é sublime. Ali está o ponto final. Está lá na Bíblia. Hoje ele vai nos defender. Hoje ele é nosso advogado. Hoje ele nos defende, mas naquele dia ele vai nos julgar. Se não me engano, é 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. Se não for primeiro, é segundo, gente. Eu estou aleluiado, mas está escrito lá. Convém que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para prestar conta do que fizemos mediante ao corpo, quer seja bom, quer seja mal. Tribunal de Cristo. Se eu for falar em Apocalipse, fez que viu um trono branco, e o que estava no meio tinha condição de julgar. Então, se a gente entrar nesse detalhe, a gente fica a noite inteira, mas eu posso te afirmar biblicamente que hoje ele é nosso advogado, mas que no dia do julgamento ele será o nosso juiz. O próprio Jesus dá esse exemplo na parábola dos talentos. Lembra da parábola? A gente aprendeu na última disciplina. Um certo homem entrega os seus talentos, e o tempo passa, e vindo o Senhor deles, agora Jesus como Senhor, homem, Jesus, Cristo como Senhor, e vindo o Senhor, presta conta, julga seu talento, ele não é mais um homem, Cristo, Jesus, ele agora é o Senhor, Cristo, e veio para julgar. Dá para entender isso? Sim ou não? Alguém tem dúvida, gente? Eu sei que é fácil a gente até criar um equívoco, eu não estou questionando quem lhe ensinou, mas se a gente até se aprofundar em textos bíblicos, tem muitos argumentos para mostrar que Jesus hoje é o advogado, mas no julgamento será o nosso juiz. Então, vamos voltar ao pensamento antigo. Pastor, a mesma coisa, né? Jesus é o cordeiro e Jesus é o leão, né? Sim, é essa visão, legal, essa visão. É antropomórfica, a visão, né, antropopática, né? A gente tem mais. Morreu como cordeiro. Então, tá aí a visão de Tertuliano, é a mais coerente, né, que a gente consegue entender. Gente, é muito antigo esse desenho, mas é o mais coerente aí para a gente se entender acerca da Trindade. Tem uma outra visão, e mandaram lá para mim, obrigado, viu, pastor Antônio Carlos? Me deixou bastante ativo, né? Com esse pensamento, que o credo de eutanásia também, né, fala um pouco, mas aí a gente vai falar até no final, acredito que ainda hoje vai dar tempo a gente falar sobre isso aí, que também retrata a Trindade, mas de uma forma um pouco mais rasa, né? O começo é totalmente fora, e você vai ler lá que o credo de eutanásia, né? Um monge aí, um bispo, na verdade, católico, e se não me engano, o 21º, não me lembro a numeração, acho que é 21º ou 20º bispo aí, e ele vem com essa visão,
e ele cria um credo no concílio de Nicéia, no concílio, né, e em alguns lugares eu até anotei aqui. Perdão? Isso! Cria-se esse Alexandria, né? Ele vem de Alexandria. Macedônia? Calcedônia, isso, perdão, Calcedônia. Cria-se esse concílio e ele está lá e ele defende isso. O começo defende uma cultura romana, católica até, mas do meio para o final são 45, se não me engano, 43 credos, do meio para o final já é mais propriamente dito sobre a Trindade, que o Pai é o Pai, e o Filho é o Pai, e o Espírito Santo é o Pai, porém o Espírito Santo não é o Filho, é mais ou menos isso que Tertuliano diz. O Espírito Santo não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo. Essa é a fundamentação dele, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Alguém tem dúvida? Vamos lá? A doutrina da Santa Trindade, a gente está já até citando sobre isso, né? O cristianismo, assim como o judaísmo e o Islã, né, é uma das religiões monoteístas, que crê em um só Deus, que crê nisso. É importante isso aqui, gente, eu marquei aí, ó. Importante, o cristianismo defende que há um só Deus, tá? Um só Deus. Então, peraí, vamos lá. Se Cristo é Deus, isso é legal. Se Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus, como pode haver um só Deus? Se os três são a mesma pessoa. Eu citei aqui, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, não é? Que ao ouvir esse nome, todo joelho, sobre esse nome, todo joelho se dobraria, né? O nome de Hamashia, de Cristo, ou seja, o próprio Deus, né, está falando da sua essência, né? Deus já havia falado através de vários profetas, que ele não aceitaria adoração a outro Deus, ou outros deuses, que ele era o único Deus. Mas agora, na nova aliança, Brit Hadashah, aparece Paulo escrevendo, dizendo que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, ou seja, o nome de Cristo é acima do nome de Deus. Isso é legal, é uma visão até coerente, e é interessante se entender. Por que está falando isso? Que o Mashiach, Yeshua HaMashiach, né, Cristo, o Messias, ele é o próprio Deus, o nome acima de todo nome. Hashem, esse é meu nome. Esse é meu nome, né? Os judeus não lembra que eu falei, acho que foi numa das primeiras disciplinas. O judeu não fala o nome de Deus, que é Yahvé, né? Yahvé. Então Hashem, esse é meu nome, é o nome de Deus. E aí ele deu o nome acima de todo nome, tá? Essa é a essência. Existe aí os unicistas, que acreditam que Deus é um só e o Espírito Santo e Jesus não faz parte de Deus. E existem os trinitaristas, que é a gente aí que crê que Jesus é Deus e o Espírito Santo emana de Deus ou é o próprio Deus. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Deus não tem criação. Alguém sabe o nome do Pai de Deus? Não dá, né? Então, Deus não tem criação, não se sabe a tua origem, é eterno, né? E aí, o Cristo é eterno, né? Mas Jesus, ele nasceu. Pois bem, já começa a ter uma distinção. Então, Deus, na sua eternidade, tem Cristo, o ungido, eterno Jesus, foi criado, né? Nasceu, foi gerado, melhor dizendo, foi gerado, e o Espírito Santo foi criado. Então, Deus eterno gera o Filho, e o Filho, para a gente entender essa escala, cria ou emana o Espírito Santo. São uma derivação, melhor dizendo. Deus, a primeira pessoa da Trindade, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo, propriamente dito, a terceira pessoa da Trindade. Amém ou amém? Então Deus gera Jesus? Deus, ele é Jesus.
vamos dizer, Deus, de Deus emana Jesus, e Cristo, né? Cristo, ungido. O ungido, o Cristo, Jesus, né? Que é a mesma pessoa, mas dividida em essência, a gente já falou sobre isso um pouco aqui atrás. E aí, de Jesus, quando ele sobe, né? E o Espírito Santo já era real, já estava acontecendo ali, já havia, né? Digamos assim, sinais do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tá, gente? O Espírito Santo não apenas apareceu no batismo de Jesus e quando eles foram cheios do Espírito Santo. Já havia profecia antes, tá? Já havia línguas antes. Aconteceu até com Saul, quando ele é ungido. Samuel fala, vai e no caminho vai encontrar 3 pessoas, pega pão dele e você profetizará no meio deles. Saul encontra eles, é tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo visita, a palavra é essa, como era com Sansão, lembra? Com Sansão, visitava, dava força e ia embora. É assim que funcionava. O Espírito Santo já era ativo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Tá? Na Ibrim, Ketuvim lá atrás, na Tadá, quanto na Brit Kadashá. O Espírito Santo já era ativo, passou a ser contínuo a sua ação na difusão do Espírito Santo. A gente falou sobre isso no livro de Atos, e aí foi permanente, mas já acontecia aí, né, profecias e ação. Aconteceu com Moisés, né? Separa aí 70 homens da sua confiança. Aí Deus falou, vou tirar um pouquinho que está em você, só um pouquinho, e espalhar sobre eles. A Bíblia diz que todos profetizaram no arraial. 2 cidadãos que não foi, que ficou lá na tenda, começou a profetizar também. Falaram, ué, o que está acontecendo? Foram contar para ele, ele falou, quem que é esses caras? Puxou na lista, não, eles estão entre os 70. É coisa de Deus. Então o Espírito Santo já tinha não vou falar como assim, tomado, não, já tinha, a palavra é essa, né? Tecido sobre eles e enchido eles ali naquele momento, tá? Cristo veio em carne, vamos falar da humanidade de Cristo, Cristo como humano. Se Cristo é ungido, né? E para mim entender, se Cristos, ungido, Machia e Jesus, Yeshua, Hamashia, Cristo ungido, Jesus Cristo, né? Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, né, Jesus ungido, se ele era Cristo como a parte divina, ele também tinha a parte humana como carne, ou seja, cresceu. A Bíblia diz que ele cresceu em graça e em estatura, em conhecimento e estatura. Cristo crescia, ele tinha sua propriedade, como eu disse, ele tinha fome, ele teve sono. Jesus como homem, dividindo a sua personalidade humana com a terra. Olha que interessante, Jesus como homem, ele teve mãe, lembra? José sai de cena rápido, a gente já não vê mais a história de José, mas Maria fica vertente ali no seu ministério. Vários lugares que Jesus está, Maria está presente. E é interessante que Jesus, como homem, né, sendo carne, sendo homem, ele tinha algumas nuances, a palavra é essa, né, de filho verdadeiro. Ou seja, só o olhar da mãe já era um sinal para o filho. Jesus já tinha como homem, tinha como carne, na verdade, já tinha sua personalidade humana. E isso era latente, era real na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Eu disse que ele andava com os discípulos. Cristo, ele seguiu o ofício do Pai, né? Jesus era o quê? Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Ele aprendeu com quem? Deixa eu ensinar uma cultura interessante para você. Há quem diga que Pedro era ignorante, não é? Mas não era, gente. Quando diz que Pedro era indouto, a palavra indouto quer dizer que Pedro não estudou nas escolas judaicas. Tinha 2 opções. Ou você estudava nas escolas, na Bet Madrasca, lá nas escolas judaicas, e aprendia e seria um talmidim, na verdade, seguiria carreira na escola judaica, ou você seguia a profissão do teu pai. Pedro era o quê? Pescador. Porque o pai era pescador, os filhos de Zebedeu, os pescadores, pescador. Por quê? Porque não se enquadrou, não quis continuar o estudo. Pedro aprendeu, porque aos 7 anos a criança já tem que saber a Torá. O filho judeu já tem que saber a Torá. 12 anos é
Como é que é o nome do ritual que faz com 12 anos? Circuncisão é no 8º dia. Acuioteci, lembra? Como é que é o nome? Bar mitzvah. Bar mitzvah. Aos 12 anos, o menino já passa pelo crivo. Deixa eu ver o que você sabe. Deixa eu ver aí o que você aprendeu. Ele já tem que saber. Jesus passou por tudo isso. Mas para seguir, para continuar sendo talmidi e continuar seguindo a carreira aí de escriba, de tradutor ou até de sacerdote futuro, ele tinha que se enquadrar no sistema que estava acontecendo. E Jesus não se enquadrou, então ele não foi aceito e assim começou os seguidores dele. Mas não é que Pedro não sabia ler, mas não seguiu a carreira de talmidi. Era indouto, não era doutor, mas sabia ler, gente. Não era doutor que nem Lucas, né? Doutor Lucas. Não era doutor, mas Pedro não era indouto, não era ignorante como alguns dizem, né? Pedro não era isso. Então Jesus passou por todo esse crivo como homem, tá, gente? Deixa eu dividir algo interessante com você. Jesus veio em carne. Gente, o termo docetismo, né? Docetismo, vem de algo visual, algo digamos assim, não abstrato, mas que você possa pegar, então algo real, né? Esse é o termo que é usado aí quando se fala de Cristo como homem, né? Como corpo, ou seja, algo que é semelhante a algo conhecido, né? Jesus ele tem olho, cabelo, todos os órgãos normais como uma pessoa comum, então é algo visível, algo semelhante, tá? Esse é o verbo, né? Do doceísmo, do docetismo, esse é o nome, né? Mas aí aproximado. Bom, Jesus como homem, eu já até falei alguma coisa acerca disso, não vou me aprofundar porque a gente tem aí algo especial para falar aí, né? Jesus Cristo, né? O Deus homem. Se existe um só Deus, vamos lá, só para a gente resumir isso aqui. Se existe um só Deus e um só Senhor, por que Jesus, alguns momentos, ele era tratado como Senhor? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que a gente até aprendeu semana passada aqui. Quando ele entra em Betânia, Betani, na verdade a palavra, sabe o que quer dizer Betani? Betânia é casa do pobre. Betani, casa do pobre. Quando Jesus entra em Betânia e ele recebe o unguento, ele é ungido. Até Pedro fala, Judas fala: meu Deus, é tão valioso esse perfume que podia ser vendido e dar aos pobres. Por que ele fala isso? Porque ele está num lugar pobre, num lugar carente. Betânia, casa dos pobres, casa de necessidade. E aí, Jesus ele recebe adoração como Deus, sendo homem, ele recebe adoração como Deus. Betânia, ela entra e derrama um nardo e lança sobre os pés dele como se fosse Deus, algo precioso lançado agora aos pés de alguém que a visão deles era carne, mas recebeu adoração como Deus. O que deixava os escribas e fariseus doidos é quando Jesus falava: eu sou Deus, palavra de Deus, eu sou, né? E aí isso deixava eles doidos. Cristo, mesmo não sendo Deus, não usurpando ser igual a Deus, mas também recebeu adoração. Quando ele entrou em Jerusalém, lembra? A entrada Roshaná, Hosana, salva-nos, recebendo adoração. Isso é duro ouvir quem é fariseu e o próprio judeu que não cria em Cristo. Ouvir isso é difícil, porque salva-nos, o Salvador, Hoshana, salva-nos, Hosana, é só para Deus. E Cristo agora recebe
essa adoração. Então a gente consegue entender que mesmo Yeshua HaMashiach, Cristo ungido, né, Jesus ungido, sendo homem, também recebe adoração como ungido, como Deus. Dá para entender isso, sim ou não? Alguém tem dúvida? Bom, paradoxo das duas naturezas de Cristo. Ora, eu já até expliquei aqui no início. Ora, ele era homem, fome, sono, abatido, cansado, com sono, nervoso, né? A natureza humana. E aí a natureza divina anda sobre o mar, dá visão ao cego, não é isso? Identifica coisas que ninguém sabe, ou seja, através da unção, lembra? Ungido, Mashiach, através do Espírito, o Espírito Santo está sobre mim, foi ele mesmo que diz, através da própria unção, ele sabe coisas que é íntima da pessoa, só a pessoa sabe, e ele sabe, lembra de Natanael? Né? É legal falar isso. Natanael, El vem de Deus. Por exemplo, Natanael, Daniel, tudo que tem El no final vem de Deus. Vem de Deus, da essência de Deus. Pois bem, não vamos entrar nesse detalhe. Mas lembra de Natanael, quando ele encontra-se com Natanael, ele fala ao Natanael que só ele sabia. Cristo, como homem, ele também tinha, digamos assim, Jesus como homem também tinha os seus momentos de Cristo, ungido. E existia um paradoxo aí, ora ele estava sendo Cristo, ora ele estava sendo Jesus. Por isso que muitas vezes há uma controvérsia. Espera aí, mas se Jesus era o mesmo Cristo, como é que ele não flutuava em todo momento? Se ele não tivesse a essência humana, ele andava flutuando, como ele fez no mar, como ele fez quando tentaram jogar ele do barranco, exatamente quando ele falou, quando ele pregou que o Espírito Santo estava sobre ele, que ungiu e quiseram jogar ele do precipício. Como é que ele sumiu dali? Se ele fosse apenas espírito, como é que segurava ele? Como é que pegaram ele? Como é que ele foi preso, crucificado e morto? A parte humana que precisava acontecer. Dá para se entender, sim ou não? As duas naturezas aí entrando em conflito. A revelação de Deus em Cristo, os momentos divinos, eu vou até adiantar aqui, os momentos divinos de Jesus Cristo, os momentos de cura, milagres e digamos assim, maravilhas, não era apenas nesse ponto que Jesus ele aparecia, ele era, digamos assim, está dando para acompanhar no livro aí, gente? Tá, né? Vocês vão ver, é os tópicos, tá, gente? Unidade 4 é só os tópicos, porque se a gente for ler aqui, a gente não consegue encerrar, a gente vai ficar a noite inteira falando de um mesmo assunto. Então a gente preparou as partes que mais pontuam, que mais são importantes, e aí as demais vocês podem ler e tragam aí, faz que nem o José e o pastor Antônio Carlos, que me deixou numa sinuca de bico essa semana aí. Olha, eu não consegui sentar para estudar, porque toda vez que eu ia sentar para ler outra coisa, não, o pastor perguntou isso, então eu ia lá procurar a pergunta, porque senão, né, não dá. Mas façam isso. Tem dúvida? Leiam no livro. Não foi falado aqui talvez na aula a sua dúvida, nos pergunte, manda lá no grupo, dentro do possível aí, a gente vai estar formando um concílio, né? O pastor Anderson, nosso superintendente, vai nos ajudar e a gente vai trazer aí a visão acerca disso, tá? Então aí, ó, o segundo Adão, tipologia, gente, a Bíblia inteira, desde o início, né? Desde o início, ela vem falando da tipologia. Por exemplo, José representa-se o próprio Cristo, foi vendido pelos irmãos, tiraram a roupa dele para apresentar para o pai, lembra? Foi lançado numa cisterna lá no fundo da terra, lembra? Jesus no sepulcro, depois volta como governante, como líder. José também tipologia de Cristo, né? Adão, e se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando de várias pessoas que aparecem em toda a história bíblica, tipologicamente representando a Cristo. O que é tipologia, gente? Algo semelhante, que traz uma história ou a mesma visão. Tipologia, a gente aprendeu sobre isso aí um
pouco mais atrás aí, se não me engano, foi hermenêutica. A gente falou algo sobre isso, tá? A missão mediadora de Cristo. Pois bem, não dá para se estudar cristologia sem falar da sua missão, que é exatamente a base da soteriologia, a salvação. É a base da missão de Cristo. A gente já falou sobre isso várias vezes e eu vou até usar nesse momento para ser prolixo. Vou repetir de novo. Cristo nunca teve como alvo ungido, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nunca teve como alvo operar só milagre. Não. Ele não veio só para curar. Até porque muitas pessoas estavam ali e não foram curadas. A própria Bíblia diz isso. Vários leprosos estão aqui, nem todos foram purificados. Vários cegos, nem todos enxergaram. A visão ou a intenção, o tema central de Cristo não foi apenas operar milagres, e sim salvar. Esse era o tema central. E aí, por esse motivo, por ser o mediador, aquele... O que é mediador, gente? Vamos lá, o que é mediador? Mediador, me ajuda aí. Pastor Edilane, me ajuda aí. Mediador seria alguém que intermedia de um até o outro. Obrigado, pastor. É alguém que está, mediador, está no meio, ponderando. Peraí, deixa eu ver. Olha, o Denilson fez. Eu vou falar para o pastor que o Denilson fez, mas... Então o mediador é isso, ele apresenta, como que eu posso dizer, teses, não é desculpa, é teses coerentes do porquê ou o propósito da atitude. Então Cristo ele entra como mediador, mas como que Cristo mediava isso? Só em cura, em milagre? Não. Cristo estava em constante ligação ao Pai, isso também mostra a sua parte humana, porque se Cristo era o próprio Deus, para que orar ao Pai, se Ele era o próprio Deus? Você consegue entender essa parte humana de Cristo? Se Ele era Deus, por que Ele falava assim, Pai? Ele podia falar eu, né? É a parte humana, Jesus falando, quando Ele está orando, Getsemane, não é isso? Pai, se possível for, faça de mim, é quem está falando? Jesus. Mas quando ele fala, todavia seja feita a tua vontade, quem fala agora é Cristo. Então, em constante, Jesus estava em constante ligação, oração, sempre estava se afastando para orar, já percebeu? Fica aqui que eu vou orar ao Pai, eu vou buscar direção. Essa é a parte humana, a parte, digamos assim, mediadora, missionária. E agora, eu vou para onde? Então, evangelizando em um lugar, todo mundo sendo, digamos assim, convertido, ouvindo o reino. E aí Cristo volta e fala assim, vamos passar para o outro lado. O que tem lá? Um endemoniado, só, mais ninguém. Como é que é o nome dele? O nome não, qual era a região que ele estava? Gadareno. E aí Cristo vai lá, depois de ter tido direção do Pai, vai, o liberta, e Gadareno fala, posso ir contigo? Não. Cristo fala, não, fica aqui. Fica aqui para você evangelizar. A intenção não era só libertar. Libertar era secundária, acontecia. A missão mediadora de Cristo é salvar. Ele ganhou a cidade, né? Ganhou várias cidades, né? Cristo entra a gente falou até na aula passada, ele entra na casa de Cornélio, e depois de Zaqueu, não é isso? Sobe lá, Cristo nunca falou que ele era pecador. Cristo falou, a salvação entrou nessa casa, mas Cristo não falou que ele era pecador. Ele que identificou. Então peraí, se a salvação entrou aqui, se eu fraudei alguém, eu vou devolver. Foi o cidadão em si identificou a falha, mas não foi Cristo que apontou. Logo a gente entende nessa ação que a intenção de Cristo nunca foi apenas fazer milagre ou condenar, sempre foi salvar. Esse é o tema central. No caminho era Jesus, quando ele falou para ele que era na casa dele. Isso, olha que forte essa visão. Muitos viram Jesus, quem é Jesus, né? Muitos viram Jesus de uma forma, alguns viram Jesus e falaram assim, peraí, se eu apenas
tocar nele eu vou ser curado. Outros viram Jesus assim, eu apenas quero ouvir ele falar, só uma palavra dele já vai acontecer cura na minha casa. Cada um tem uma parte pessoal. Outro falou, o caso de Zaqueu, só de eu ver ele. Só eu ver, eu vou subir só para ver ele. Se eu ver ele já está bom. Então cada um tinha uma particularidade com Cristo. Eu acho que o que foi mais feliz foi Zaqueu, porque Zaqueu queria só ver. E além de ver, falou, não, hoje me convém ficar na tua casa, eu vou pousar lá, você vai me servir. Então Zaqueu foi, acho que a personalidade dele com Cristo foi um pouco mais profunda. Ele queria só ver. Meu Deus, se a gente for aqui, vai até pregar, né? Muitas pessoas querem receber cura, milagre, toque, né? Outros é palavra, até a saliva de Cristo alguém quer receber, mas muitas pessoas só querem ver. E quem enxerga Cristo de fato conhece a sua essência. Quem enxerga ele de fato, quando Cristo se revela a você, mostrando quem ele é, não apenas o homem milagroso, não é? Que cura e liberta, não, quando ele aparece para você de fato, apresentando salvação, até a sua atitude muda. Então a salvação entrou na minha casa, disse Zaqueu, então a partir de agora eu vou mudar a minha postura. Se eu roubei alguém, eu vou devolver. Quando a gente recebe, entende o olhar de Cristo. E é isso aí, gente. Chegamos ao final. E olha, eu acabei em cima, né? Você vai mandar hoje para nós? Vou mandar. Eu tenho aí 10 minutinhos praticamente. Nesses 10 minutos eu quero dividir algo interessante com vocês aqui acerca da pessoalidade de Cristo. Tá? Como a gente já conseguimos finalizar a unidade 1 com bastante folga aí, mas se prepare que a unidade 2 é bem densa, tá, gente? A unidade 1, qual é o começo, né? Eu vou dar uma oportunidade. Alguém tem alguma dúvida? Eu ouvi dizer que o Denilson leu todo o livro nessa semana. Alguém tem alguma dúvida acerca de algum assunto, gente? Para a gente já tentar esclarecer agora, se for possível. Pastor, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou levando alguns pensamentos para casa. Pois bem, discorra ele lá, esmiuça ele e a semana que vem traga. Lembrando que hoje a gente tem esse tempinho aí exatamente para estar dividindo algum pensamento. Pastor, só uma coisa, se a gente falar, não vai dar uma minhoca na cabeça agora. A gente falava acerca de Jesus, né, como homem, e Cristo como ungido. No caso, então, não deu autoridade em seu nome. Em seu nome. Jesus, sim, como homem, Cristo como ungido. Sim. Agora, qual nome? Em que autoridade a gente tem? Jesus ou Cristo? Em Jesus ou em Cristo? Pois bem, vamos lá. Yeshua HaMashiach, Jesus ungido. A gente tem autoridade em quem? Gente, o problema nosso é a gente tem que se apegar em alguma coisa, percebeu? Alguma coisa precisa estar na nossa frente para a gente crer. A gente não consegue crer sem ver. A gente precisa ter alguma coisa palpável. Então quando a gente vai fazer alguma coisa, Jesus falou, olha, então vamos lá, quando for expulsar demônio, expulsa no meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Por quê? Porque se não tivesse o nome de Cristo, ia expulsar como? Como? Olha que forte isso aqui. Tem pessoas que até acreditam, me perdoe se você acredita, né? Me perdoe se existe algum pensamento assim, eu até vou esmiuçar rapidamente isso aqui para a gente entender. Tem gente que acredita que só o nome de Cristo, ou Yeshua HaMashiach, não é suficiente para expulsar demônio ou para curar. Tem pessoas que ainda acham que precisa fazer um esforço maior. É o caso das pessoas que falam assim, eu fui expulsar um demônio, eu não vou falar disso, eu fui fazer uma libertação, eu fui fazer uma obra e não consegui, então eu vim em casa e jejuei, não é isso? E após o jejum eu fui e consegui. A pessoa acha que esse jejum ele vai ajudar o nome de Cristo. Não, amados, não vai ajudar. Já ouviu isso? Já viu alguém falar sobre isso? O próprio Jesus falou, né? Pastor, mas eu li na Bíblia que os discípulos foram expulsar o demônio e não conseguiram. E Jesus falou que essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Deixa eu explicar. Só o nome de Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus o ungido, só o nome de Cristo é suficiente
suficiente. O seu jejum não vai ajudar o nome dele, vai ajudar você. E eu vou explicar o porquê, porque senão depois vão me crucificar aí nas redes sociais e até na igreja. Vou usar exatamente o fato dos discípulos. Quando eles sobem no monte, Pedro, Tiago e João, e vê a transfiguração, vê Jesus, aqueles seres ao lado dele, e Pedro até fala, vamos abrir uma congregação aqui, vamos fazer a sede da igreja aqui, porque vimos coisas lindas. Saem de lá, eles saíram de lá flutuando. A primeira coisa que eles encontraram foi um demoniado. E eles tentaram expulsar e não conseguiram. Por que não conseguiram? O problema não estava no nome de Jesus, o problema estava neles. O jejum não é para reforçar o nome, o jejum é para quebrantar o homem. Esse é o jejum, porque eles estavam se achando. Pô, a gente viu coisas que ninguém viu. Olha, nenhum dos outros viram o que a gente viu. Então a gente é poderoso, o especial, o preferido de Deus. Mas aí o primeiro demônio que eles encararam não conseguiram expulsar. E aí Jesus vem falando, essa caste de demônio não é a que estava no endemoniado, é a que estava neles. O orgulho, sabe, o eu, o ego. Esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Já percebeu que quando o homem jejum ele se quebra? Chega no alguém, ele está lá assim, ó. Pai do Senhor, irmão. Né? Ele se quebra, e quando ele se moe, ele se esvazia dele, e aí só o nome, é só o nome limpo, sem nada, é suficiente. Não, já respondeu. Deu para entender? O jejum, no caso, é esvaziado. O jejum é esvaziar de si mesmo. O jejum não é para reforçar a tua unção, gente. Não. Automaticamente, quando você se esvazia, meu Deus, existe até um provérbio chinês interessante que diz que não se pode colocar alguma coisa onde já tem. Quando você se esvazia de si mesmo, Deus tem condição de te encher dele. O jejum é para isso. E aí você tem condição de alcançar lugares mais altos, melhor dizendo. Isso não quer dizer que eu fui expulsar, mas só o nome. Olha, suei, irmão, mas não consegui. Não é porque o nome não foi suficiente, porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho, na terra, em cima, embaixo, em todo lugar, vão se dobrar ao nome dele. É aquela velha história, o nome de Jesus eu conheço, e o seu, não é? Como está o seu? Essa é a questão. Essa é a questão. Aonde pesou mais, tá? Essa é a visão. Amém? Alguém tem mais uma pergunta, gente? Amém. Não? Então vamos embora descansar mais cedo. E a prova? Vamos ficar de pé para tirar? Tá. Ó, eu tô com algumas provas aqui. São 3 disciplinas, tá? Que a gente tem. A gente tem teologia sistemática, que a gente fez. Precisa ser lançado. A gente tem homilética, não é isso? Que passou. E a última agora também, Evangelhos e Atos. Está comigo, corrigido, belezinha. Já vou adiantar, parabéns. Alto índice de aprovação, nenhuma reprovação, tá, gente? Fica tranquilo. Vou estar passando para a secretária, já está lançando. Fica de pé. Fica de pé. Alguém quer falar uma coisa? Eu tenho 2 minutinhos. Fala agora. Fica de pé. Pastor Antônio Carlos, ora para a gente, por favor, meu querido. Deus querido, amado, querido Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, pela presença, está com a presença. Espera agora nós em paz, meu Deus, aleluia. Levamos nós para o nosso lado, deixa o Pai tranquila, essa caminhada que chega ao nosso lado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tem se revelado a nós. Deus nos abençoe e nos guarde essa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Lembrando que o pastor Anderson está vindo do Preto. É mesmo, gente, o pastor está fazendo uma obra missionária, está lá para a nossa igreja, São José do Preto, Limeira e assim por diante. Ligou para o pastor Antônio, não atendeu. Não, amém. Vou estar mandando para vocês. Falou. Vou estar mandando para vocês. Pastor, e a prova está bom? Tá comigo, eu vou passar para vocês. Ele falou assim.